no extremo sul da América do Sul, entre montanhas geladas, florestas densas e vales praticamente intocados. Existe uma região tão isolada que por muito tempo parecia não pertencer totalmente a ninguém. Mas antes de começarmos esta viagem incrível, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder as notificações. Mas em novembro de 1965, esse pedaço esquecido da Patagônia quase incendiou duas nações. Ali, em uma área chamada Laguna del Desierto, homens armados do Chile e da Argentina se encontraram frente a frente. O que começou como uma disputa de fronteira terminou em tiros, morte, captura de policiais de fronteira e numa crise que fez o continente inteiro observar, em silêncio, o risco de uma guerra entre dois vizinhos históricos. Essa é a história de um dos confrontos mais tensos e menos lembrados da rivalidade entre Chile e Argentina. Laguna del Desierto, 1965, para entender o que aconteceu em Laguna do Desierto. É preciso voltar ao século XIX. Chile e Argentina herdaram, após a independência, um problema que parecia simples no papel, mas que era um pesadelo no terreno. Onde exatamente terminava um país e começava o outro, a fronteira entre os dois se estendia por milhares de quilômetros, atravessando montanhas, rios, lagos, florestas e geleiras. Em 1881, os dois países assinaram um tratado de limites para tentar resolver a questão. A ideia era clara em teoria: a fronteira seguiria a Cordilheira dos Andes e, em muitos trechos, deveria acompanhar a divisão das águas. Mas havia um problema enorme. Naquela época, boa parte da Patagônia ainda era mal mapeada. Ou seja, governos em capitais distantes desenhavam linhas em mapas sem conhecer direito a geografia real do terreno. E foi exatamente isso que transformou Laguna del Desierto num barril de pólvora diplomático. Laguna del Desierto, ou Lago del Desierto, como é chamado na Argentina, fica na região da Patagônia Andina, ao sul do Lago Higgins, San Martín, numa área de difícil acesso, cercada por montanhas, vales úmidos e vegetação fria. Hoje pode parecer apenas um ponto remoto no mapa, mas em termos estratégicos, o local tinha peso. Por quê? Porque naquela época, quem ocupasse, patrulhasse e exercesse presença estatal na região ganhava força para sustentar sua reivindicação territorial. Em disputas de fronteira, muitas vezes a pergunta não é só quem diz que é dono, mas também quem está realmente lá. E, em 1965, Chile e Argentina queriam responder essa pergunta do seu próprio jeito. No início dos anos 1960, a área seguia sendo um espaço de soberania incerta. Havia poucos moradores, pouca infraestrutura e presença estatal limitada. Mas isso começou a mudar quando colonos e autoridades locais passaram a pressionar por uma definição mais concreta. Em outubro de 1965, a situação deu um salto perigoso. Segundo os relatos mais aceitos, um colono chileno da região Domingo Sepúlveda foi instruído por agentes argentinos a regularizar sua situação perante as autoridades da Argentina em Rio Gallegos. Para Santiago isso era grave, porque não se tratava apenas de um procedimento administrativo. Na prática, aquilo significava uma afirmação clara de soberania argentina sobre uma área que o Chile também considerava sua. E quando soberania entra em jogo, até um simples papel pode se tornar um ato político. A reação chilena não demorou. Após a denúncia do colono, os carabineiros do DALI, a força policial de caráter militar do país, foram enviados para a região. A missão era simples no papel e explosiva na prática. Marcar presença, os chilenos estabeleceram um pequeno posto avançado e enviaram patrulhas para monitorar a área. Em lugares como aquele, um abrigo de madeira, uma bandeira erguida ou um destacamento de poucos homens valiam mais do que discursos diplomáticos, porque cada presença física no terreno dizia, sem palavras, isto aqui é nosso. E do outro lado da fronteira, a Argentina também observava. Do lado argentino, a região era vista como parte legítima de seu território patagônico. A responsabilidade pela vigilância local recaía sobre a Gendarmeria Nacional Argentina, uma força de segurança com funções de fronteira e caráter militarizado. Para Buenos Aires, a presença chilena em Laguna del Desierto não era apenas um patrulhamento. Era uma intrusão. E assim, em poucos dias,
uma área esquecida da Patagônia passou a ter 2 estados tentando afirmar autoridade ao mesmo tempo. Esse é o tipo de situação que, historicamente, quase nunca termina bem. Antes que a situação saísse completamente do controle, houve uma tentativa diplomática de esfriar a crise. Em 30 de outubro de 1965, os presidentes Eduardo Frei Montalva, do Chile, e Arturo Illia, da Argentina, se reuniram em Mendoza. A intenção era impedir uma escalada. Em linhas gerais, o entendimento buscava restaurar o status quo, reduzir a tensão, evitar novas construções militares ou policiais na área e impedir que a crise local se transformasse em crise nacional. No papel, parecia razoável, mas havia um problema clássico em disputas de fronteira. Uma coisa é o que os presidentes combinam. Outra é o que acontece de fato no terreno. E em Laguna del Desierto, o terreno ainda estava armado. Então chegou o dia que entraria para a história. 6 de novembro de 1965. Na área de Puesto Arbila, ao sul da Laguna del Desierto, uma patrulha chilena dos carabineiros estava posicionada na região. Do outro lado, unidades da Gendarmeria Argentina avançavam para a zona. Os números exatos variam conforme as versões. E isso é importante dizer, em incidentes fronteiriços como esse, cada país costuma construir sua própria narrativa. As versões divergem sobre quantos homens estavam presentes, quem abriu fogo primeiro, e se houve tentativa real de negociação antes do confronto, mas o que é indiscutível é que houve um encontro armado, e em poucos minutos a tensão diplomática virou violência real. Naquele cenário frio e isolado, onde normalmente só se ouviria vento e água correndo entre as pedras, ecoaram disparos. O confronto foi curto, mas politicamente devastador. Durante a troca de tiros, o tenente chileno Hernán Merino Correia foi morto. Outro carabineiro ficou ferido. E outros integrantes da patrulha chilena acabaram detidos pelos argentinos. Do ponto de vista militar, não foi uma batalha em grande escala. Não houve artilharia. Não houve aviação. Não houve colunas blindadas cruzando a Patagônia. Mas isso não torna o episódio pequeno, porque às vezes uma única morte na fronteira é suficiente para empurrar 2 países para o abismo. E por algumas horas, talvez por alguns dias, o risco de algo maior era absolutamente real. Como quase sempre acontece em disputas desse tipo, Chile e Argentina apresentaram versões diferentes dos fatos. Para o Chile, a morte de Hernán Merino foi tratada como um ato grave, inaceitável e símbolo de agressão contra uma patrulha que, segundo Santiago, estava em território chileno. Para a Argentina, a ação foi enquadrada dentro da defesa de uma área que Buenos Aires considerava sua. Um ponto crucial. Em confrontos de fronteira, o combate nunca acontece só no campo. Ele continua também nos comunicados oficiais, nos jornais, nos mapas, nos discursos e na memória nacional. O que ocorreu em Laguna del Desierto não foi apenas um tiroteio. Foi uma batalha por narrativa, e cada país sairia dela com uma lembrança muito diferente. No Chile, a morte do tenente Hernán Merino Correia teve enorme impacto. Seu corpo foi levado com honras, e ele passou a ser lembrado como um símbolo de serviço, dever e soberania nacional. Ao longo dos anos, seu nome seria homenageado em escolas, cerimônias e dentro da própria tradição institucional dos carabineiros do Style. Na memória chilena, Laguna do Deserto deixou de ser apenas um litígio cartográfico. Passou a representar sacrifício nacional. E quando um território se mistura com sangue derramado, ele deixa de ser só geografia. Ele vira identidade. À primeira vista, alguém pode olhar para esse episódio e pensar: foi só um confronto de fronteira entre patrulhas. Mas isso seria um erro, porque em 1965, Chile e Argentina já carregavam um longo histórico de desconfiança territorial. Ao longo de décadas, as duas nações haviam acumulado divergências em várias áreas da fronteira andina e patagônica. Laguna do Deserto não surgiu do nada. Ela fazia parte de um padrão mais amplo, mapas ambíguos, interpretações diferentes de tratados antigos, e a necessidade política de demonstrar firmeza nacional. Quando isso se junta com forças armadas ou policiais no terreno, a margem para erro
desaparece. Um disparo local podia facilmente se transformar em mobilização militar regional. E isso explica por que o incidente de 1965 foi tratado com tanta seriedade nos dois lados da cordilheira. É exatamente aqui que está o fascínio e o perigo desse episódio. Não foi uma guerra declarada. Não foi um conflito total, mas foi o tipo de crise que, em outras circunstâncias, poderia ter explodido. Imagine o contexto. Orgulho nacional em jogo. Fronteira disputada. Um oficial morto. Homens capturados. Opinião pública inflamável. E governos sob pressão, para não parecerem fracos. A história está cheia de guerras que começaram com muito menos. E Laguna del Desierto mostra algo importante. Grandes conflitos quase sempre nascem em lugares pequenos. O tiroteio terminou. Mas a disputa... Não. Durante décadas a questão de Laguna del Desierto continuou viva entre os dois países. A área permaneceu como parte das pendências limítrofes, que dificultavam uma normalização completa das relações entre Chile e Argentina. Ou seja, o confronto de 1965 não resolveu nada. Ele apenas mostrou, da forma mais perigosa possível, que o problema continuava aberto. E isso só seria realmente enfrentado muito tempo depois. Somente nas décadas seguintes, especialmente após a reaproximação diplomática entre os dois países, Laguna do Deserto foi encaminhada por vias jurídicas e arbitrais. O processo levou anos e, finalmente, em 1994, um tribunal arbitral internacional decidiu a disputa, atribuindo a maior parte da área contestada à Argentina. O TSAIL tentou reverter o resultado, mas em 1995 o pedido foi rejeitado, encerrando formalmente a controvérsia. No fim das contas, o território foi resolvido não por guerra, mas por arbitragem. E isso talvez seja a parte mais importante de toda essa história. O caso Laguna del Deserto representa um marco na diplomacia regional, de como fronteiras não são apenas linhas no mapa. Elas podem representar orgulho, memória, estratégia, identidade e poder. Em 1965, Chile e Argentina não entraram numa guerra total, mas chegaram perto o suficiente para provar como disputas pequenas podem se tornar enormes. Um posto avançado, uma patrulha, uma ordem administrativa, uma bandeira. Às vezes, é disso que a história precisa para quase explodir. O ponto-chave, de fato, é este por trás dos grandes discursos nacionais. Tudo aconteceu num lugar remoto, relado e silencioso onde quase ninguém no mundo estava olhando. Mas a Patagônia estava. E ela nunca esqueceu. Laguna do Deserto não foi a maior batalha da América do Sul, mas foi, sem dúvida, um dos episódios mais tensos da rivalidade entre Chile e Argentina no século XX. Um confronto curto, uma morte, uma fronteira em disputa, e duas nações que por algumas horas quase deixaram a diplomacia para trás. Se você gosta de histórias reais de guerra, fronteiras e conflitos esquecidos, esse é exatamente o tipo de episódio que prova que a história mais perigosa nem sempre acontece nos lugares mais famosos. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente aqui embaixo. Você acha que esse conflito poderia ter virado guerra aberta entre Chile e Argentina? E se quiser, eu também posso trazer outros confrontos esquecidos da América do Sul que quase ninguém conhece.